Tática Timão na área, fiel, aqui em mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, fiel, vamos ver aí, né, André Hernan trazendo com exclusividade tudo o que aconteceu com essa falta de Memphis ao treino de ontem, né? Hoje ele se apresentou atrasado 30 minutos. Veja aí, fique aí no vídeo, tire suas conclusões, né? No início do vídeo tem uma enquete aí. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês fariam com Memphis. Entendeu, fiel? Eu já dei minha opinião, né? E sempre estou dando minha opinião aqui no canal, em lives, em vídeos. Entendeu? O Corinthians tem que se desfazer de Memphis. Já é a terceira polêmica com ele. Fique com o vídeo aí, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians! Memphis Depay, hein? Essa situação aí envolvendo o Corinthians, Hernan já vai trazer as informações pra gente. O que o Corinthians deveria fazer sobre Memphis Depay, que não apareceu para treinar ontem. Lembrando que o Corinthians está devendo o jogador também, né? Então tem aí os dois lados, têm seus pontos. Deveria afastar do elenco, multar, mas não afastar, negociar a saída do jogador do clube ou apenas conversar e resolver, que é o que o Corinthians optou por fazer, né? Inclusive, o Corinthians já lançou um comunicado. Vamos ver agora aí, ó, o que o Corinthians disse, já emendando aí. O Corinthians disse o seguinte: informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente, que está em exercício lá no Corinthians, Osmar Stabile, e o executivo de futebol Fabinho Soldado, além do técnico Dorival Júnior. E durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Então, o Corinthians tomou essa decisão aí de, tem aquela DR, alinha os pontos e segue o jogo. Fato é que ele não apareceu ontem, não deu notícias, mas, por outro lado, o Corinthians também está devendo o jogador, né? Parte das premiações que não foram quitadas. Também teve uma outra história envolvendo os seguranças do atleta que emitiram uma nota que também não receberam. Enfim, André Hernan, traga as informações para a gente. Ontem à noite a gente publicou aqui no UOL, inclusive na minha coluna, esse telefone sem fio que estava, né? Porque ninguém da diretoria tinha uma confirmação de fato se ele havia avisado alguém de que não treinaria. A comissão técnica não tinha informação. Mas assim, o Corinthians não abriu uma investigação para saber se ele foi, se ele não foi, conversa com um jogador aqui, conversa com um jogador ali, ou pegar o telefone, ligar para o Memphis, não teve esse movimento. O que o Corinthians fez, né? Ou o que o Corinthians queria ou estava fazendo ontem à noite com toda essa história quando se tornou pública, né? O Corinthians esperaria o dia seguinte, o treinamento do fim da manhã, e aí ia ter uma reunião com o jogador, né? Ia sentir o que aconteceu, o que houve, e entender todo esse processo. O Corinthians, de fato, hoje pela manhã já percebeu que o jogador iria treinar normalmente, ele se apresentou no horário, chegou no horário de sempre. Antes de ter uma reunião com o Fabinho Soldado e com o Omar Stabile, o Memphis ele foi até os jogadores, reuniu todos os jogadores no vestiário e pediu desculpas, né? Se desculpou. E aí, o que a gente tem de informação, a apuração o Corinthians vai fazer uma penalização, vai ter uma penalização para o Memphis. Isso ainda não está muito claro o que é. Se é uma multa, se é afastar o jogador. Imagino que não. Por quê? Porque a pessoa com quem eu conversei do Corinthians, a minha fonte do Corinthians me diz: a partir de agora é assunto encerrado. A não ida do Memphis no treino é assunto encerrado. Então deve ser alguma coisa assim, entendo eu que possa ser algo no sentido de código entre jogadores ali, uma penalização, mas ali que vai ficar algo interno. Nessa reunião do presidente Omar Stabile com o Fabinho, o Memphis reiterou que não quer sair, diz que permanece no Corinthians. E assim, óbvio que tem as dívidas, o Corinthians tem um acordo, diz que vai pagar, pagou uma parte já. Então, assim, é uma situação que é muito delicada nesse momento
E o que se espera do Memphis é que ele jogue normalmente, treine normalmente, mas o Corinthians aguarda a janela para ver se vai acontecer alguma coisa. Em nenhum momento o Memphis, como ele deixou bem claro que não sairia, que quer continuar no Corinthians, em nenhum momento houve um contato de quem representa o Memphis ou os advogados e tal, falando, ó, tem uma proposta aqui de fora. Mas o Corinthians se prepara sabendo que na janela pode pintar alguma coisa. E se pintar alguma coisa, senta, conversa, vê o que é melhor para todo mundo. É uma situação bem delicada, né? Até porque todo mundo tem um teto de vidro nessa história, né? O Memphis, claro, ele tem que receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo os jogadores e os funcionários também tiveram valores atrasados e não tiveram a mesma atitude que ele, né? Estiveram lá trabalhando. PVC, queria te ouvir, né, sobre a responsabilidade de cada um nessa história e aí também como resolver, né, como lidar com essa crise aí que foi criada entre Corinthians e o Memphis. Acho que você está mutado, PVC. Eu tô sempre mutado agora, pra não ficar o barulho do baile do Paris Saint-Germain. Tem um baile do Paris Saint-Germain rolando aqui atrás de mim, olha só. É a festa do título antecipar, pensando no título, né? Já estão antecipando o título. O que eu me lembro o Tevez, quando começou o começo e o fim do Tevez, não tinha falta treino, mas tinha muita coisa que não andava certo, e aí o Tevez, aí tinha a briga do Mascherano com o Marquinhos. Foi o princípio do ano de 2006, que o Tevez já estava pensando em Copa do Mundo, já estava com a cabeça em outro lugar. Não estou falando que seja o caso do Memphis, mas lembra. E aí tinha a história de que, inclusive, o Besiktas, até o final da temporada de reforços dos clubes europeus, vai ter conversa, pode ter proposta. O fato é que a garantia do Corinthians para ter o Memphis bem é cumprir a parte do Corinthians. E quando falta uma parte do Corinthians, vira a primeira linha de vampeta. A gente finge que paga e você finge que treina. Isso que não pode acontecer. Agora, o direito de voltar a um dia de trabalho, todo mundo tem. Você passa no telefone e fala, cara, eu tive um problema aqui, não vou conseguir chegar. Mas avisa. Por que você pede desculpa para os companheiros no dia seguinte? Porque o treino depende de estar todo mundo lá. Você vai ter um jogo domingo contra o Bragantino. E precisa de todo mundo junto para tentar ganhar o jogo. Então, se ele tem essa conversa com os jogadores, é porque ele, em algum ponto ele reconhece que ele errou. Não, eu penso assim, né? Ele acha que a diretoria está em dívida com ele, de fato está, mas quando ele se manifesta em relação aos jogadores, ele reconhece algum tipo de erro dele nessa história. A gente tem alguma informação, né, de como é que foi essa conversa e se ele vai ser penalizado de alguma forma ou ficou só no bate-papo mesmo? Quais podem ser as repercussões a partir de agora? A repercussão é assim, o Memphis se desculpou e o Corinthians está já tratando como um caso encerrado. É muito para abafar um pouco essa coisa de que está muita crise, muita notícia fora do campo. E assim, quem está dentro do CT hoje, e no dia a dia do Corinthians, entende que tem muita notícia, pelo momento político do Corinthians, momento financeiro do Corinthians e a falta de jogo. Então, assim, a falta de jogo também gera muito burburinho de coisas que são muito de bastidor. Que fabrica a própria crise, né? E aí o Corinthians... Como é o caso do Flamengo, do Corinthians. E aí o Corinthians, agora com o jogo e agora com o calendário voltando, o Corinthians entende que dá para focar no que é o dentro do campo. Porque eu estou falando isso não só... A imprensa faz seu trabalho, a gente está ali para apurar e tal. Quando você tem notícia, se ela for confirmada, tem que publicar mesmo que seja ruim para o torcedor. Mas eu digo, fica muito diz que diz em rede social com o torcedor, no Parque São Jorge, aquela ebulição política lá que é natural, aquela coisa que ferve. Então, quando você não tem jogo, isso fica um pouco mais exposto, isso fica um pouco mais forte, fica mais no noticiário também. Então, o Corinthians entende que assim, vamos focar agora dentro de campo, nos resultados que precisa, na melhoria do time, na busca por reforços. E o que o Memphis falou nessa reunião para o Stabile vai ficar assim muito no off.
O Corinthians não vai tratar esse assunto público. O Fabinho vai dar entrevista, pode dar entrevista depois do jogo ou antes do jogo, o presidente em exercício, e não vai ser tratado esse assunto publicamente. Vai ficar muito ali no off, no que o Memphis falou para a diretoria e o pedido de desculpas para os jogadores, e está tudo certo, a penalização vai ser entre eles.